Olá, meus queridos amigos, salve Maria Imaculada, seja muito bem-vindo a mais um Alma Eucarística, este programa semanal que tem o grande interesse em fazer com que você conheça mais e ame Jesus no Santíssimo Sacramento. Ontem nós comemoramos o dia deste grande e amado santo da nossa Santa Igreja Católica, Santo Padre Pio de Petreutina. Eu digo para vocês que hoje, com 38 anos de idade, eu me lembro de quando dei o meu testemunho na Canção Nova e já falava que eu era filho espiritual do Padre Pio. E é uma graça ser devoto do Padre Pio. Eu me chamo filho espiritual dele porque, de fato, assim, eu recebi muitas graças do Padre Pio. E uma das coisas que eu quero dizer para você que mais me ajudou na devoção ao Padre Pio foi ter um amor profundo ao Santíssimo Sacramento e à Santíssima Virgem Maria. Então eu quero fazer um programa especial sobre o Padre Pio e pregar alguns trechos que ele dizia sobre a Santa Missa. Porque assim, gente, é incrível, né? Falando algumas coisas que me ocorrem aqui no coração, os grandes mistérios que o Padre Pio vivia na Santa Missa. Porque um sacerdote estigmatizado, que derramava até meio litro de sangue na Santa Missa, ele quis mostrar com a vida dele que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma teatralização ou como acontece numa ceia protestante, um simples pedaço de pão com um pouco de suco de uva. Isso daí é uma loucura. Na verdade, quando se celebra a Santa Missa, já dizia o Padre Pio, não há nenhuma diferença entre o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Missa sendo celebrada. Fatos extraordinários na vida do Padre Pio, que na cidade tinha um menino chamado Bruno, que tinha sido levado pela família, e a família insistia bastante para que ele fosse à Santa Missa. E esse menino não queria. E um dia, de própria vontade, ele acordou mais cedo e falou assim, vou lá na missa desse padre, né, que todo mundo fica falando. E ele sentou bem no banco da frente. E teve uma graça de, no meio da Santa Missa, ver uma pessoa misteriosa, com certeza um santo anjo de Deus, colocar a coroa de espinhos na cabeça do Padre Pio. Então, o Padre Pio, de fato, vivia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. Então, você imagina, né, sendo coroado com a coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, depois, a sua filha espiritual, Cleonice Morcaldi, né, perguntou ao Padre Pio sobre esse fato. E o Padre Pio ainda chegou a dizer que não era só na Santa Missa, o anjo colocava na Santa Missa, mas ela continuava junto com o Padre Pio. Então, assim, são coisas maravilhosas que acontecem na vida do Padre Pio. E o próprio Papa, João Paulo II, do qual recebeu uma profecia do próprio Padre Pio, que ele seria um grande Papa da Igreja, ele lembrava da missa do Padre Pio e dizia, aquela missa. Porque, assim, penso que é uma coisa única dentro da Santa Igreja. A maneira com que o Padre Pio celebrava, derramando meio litro de sangue nos seus êxtases contínuos, pregando com a própria vida a realidade da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que eu acho muito bonita no Padre Pio é que toda onda que Satanás iria aprontar contra a Santa Igreja, toda essa destruição da liturgia, o Padre Pio vem mostrar para nós a realidade do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo nesse lindo mistério. E é o Padre Pio mesmo que dizia, né? Porque a Santa Missa é algo tão maravilhoso, o Padre Pio dizia, que deveria ter guardas nas portas da igreja para conter as multidões que ali deveriam estar. E isso se as pessoas soubessem melhor do que a Santa Missa, porque muitos católicos não o sabem. Então por isso que eu acho muito interessante a leitura da vida dos santos, porque ele retrata, por exemplo, na pessoa do Padre Pio, esta realidade desse sacrifício de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Pio também tem frases importantíssimas, como que ele vai dizer aqui, sem a missa, a terra já teria sido aniquilada há muito tempo por causa dos seus pecados. Seria mais fácil que a terra se mantivesse sem o sol do que sem a Santa Missa. É a missa o poderoso sustentáculo que a conserva. Agora, o que é o mundo sem o sol? É trevas. O que seria o mundo sem a missa? Trevas puras, porque é ela que faz segurar o braço de Deus, que protege os homens contra a ira divina. Tanto que eu acho muito bonito aquele episódio na vida de Santa Faustina Kowalska, que ela diz que Deus Pai, quando o sacerdote está dizendo por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, é como se Deus Pai colocasse um óculos e não via os homens. Mas Jesus Cristo, na pessoa dos homens, oferecendo a eles esse sacrifício e suplicando a misericórdia para o mundo, né? Teve outros trechos aqui que eu peguei para falar do Padre Pio e da Santa Missa, porque tem coisas assim que
realmente são muito maravilhosas. Ele vai dizer assim, ó: quando assistires à Santa Missa, concentra-te todo no tremendo mistério que está acontecendo diante dos teus olhos, a redenção da tua alma e a reconciliação com Deus. Outra vez lhe perguntaram: Padre, por que é que o senhor chora tanto durante a missa? Respondeu ele: minha filha, que são aquelas poucas lágrimas diante do que acontece sobre o altar, seriam necessários torrentes de lágrimas. Então o Padre Pio ele fala sobre uma concentração. Então significa que o Padre Pio, para uma alma se concentrar, ela precisa de recolhimento, de meditação, de boas leituras, de silêncio, porque é uma graça muito grande estar na Santa Missa. Tanto que tem uma entrevista que fizeram com o próprio Padre Pio, que inclusive eu vou colocar no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo, aqui embaixo no link tem, você aperta, chama Família da Imaculada. A gente coloca lá uns PDFs de instrução para crescer na fé. Eu vou estar colocando isso daqui para vocês lá. De uma entrevista, quando perguntaram para ele, falaram assim: Padre Pio, como se deve participar da Santa Missa? E ele diz: como as piedosas mulheres, Maria Santíssima e São João Evangelista participaram da morte de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. E sim, em cima disso do que o Padre Pio fala, eu já tive a oportunidade de ler isso há muitos anos atrás. Eu fiz um exercício um dia. Eu assisti o filme da Paixão de Cristo e meditando os mistérios da Santa Missa, rezando o terço doloroso. Quando acabava eu continuava, ou quando era uma cena eu demorava um pouco mais no mistério, e falei assim: é assim que deve participar de uma Santa Missa. E as pessoas que compreenderem isso, se esforçarem para isso, qual não serão os frutos que essas pessoas terão nas suas vidas? O problema é que em algumas igrejas se perdeu tanto a noção do sacrifício de Jesus, o decoro, o silêncio, a modéstia. Nossa, como você acha que Nossa Senhora participava? Tem missas que tem moças que vão de maneira tão indecorosas, e tem uma frase do Padre Pio para uma mulher que foi confessar com ele, que estava com o braço de fora. Ele diz assim: eu tenho dó do seu braço no purgatório. O Padre Pio já via os clarões luciferinos da imodéstia na época dele. Hoje tem garotas que vão de shorts, com roupas totalmente indecorosas, levam os homens ao pecado na própria Santa Missa. Mas poxa, tem que participar como Nossa Senhora, que não necessita de um recolhimento, de um amor profundo a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso o que o Padre Pio vem deixar para nós. Porque ontem foi dia do Padre Pio, diversas páginas do Instagram com a fotinho dele. Mas do que adianta ter a foto do Padre Pio se eu não sei o que ele ensina? Se eu não pego para ele os meus ensinamentos que são tão salutares, principalmente esse relacionado ao santo sacrifício da missa, que era a grande paixão do Padre Pio, né? Vai dizer aqui, ó: quem tiver assistido a missa do Padre Pio há de lembrar-se de suas lágrimas ardentes, daquele seu imperioso pedido ao que estavam presentes para que acompanhassem a Santa Missa de joelhos. Recordar-se-á do impressionante silêncio em que o rito sagrado se desenrolava e o sofrimento cruel que se fazia notar no rosto do Padre Pio enquanto ele ia pronunciando com esforço as palavras da consagração, e também do fervor da oração silenciosa dos fiéis que enchiam a igreja enquanto seus dedos iam debulhando rosários por mais de uma hora. Agora você imagina, o Padre Pio falava para as pessoas assistirem a missa de joelho, com uma piedade, num silêncio, numa meditação, num amor profundo, derramava lágrimas de amor, a gratidão do Padre Pio com essa morte bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou. Olha o que vai dizer o livro do Apocalipse 1:5. O Apocalipse 1:5 fala que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Aonde que isso acontece abundantemente, senão no sacrifício da Santa Missa? Olha as catequeses maravilhosas desse santo do Gargano, como dizia, né? Outra parte aqui de algumas coisas que o Padre Pio falava. O Padre Pio de Petrutina repetia entre tremores aos seus co-irmãos: Deus que vê mancha até nos anjos, o que não verá em mim? Agora, essa é uma questão muito séria, porque o Padre Pio gastou a vida dele no confessionário e dizia que Deus que vê manchas nos anjos, o que não verá em mim? Então, qual não deve ser a nossa pureza para comungar nosso Senhor Jesus Cristo? Padre Pio tinha as suas mãos estigmatizadas, né? É bonitinho que até aqui tem a luvinha.
E às vezes ele tinha um certo receio de tocar em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é tão sagrada a partícula sagrada que o Padre Pio tinha até um certo medo, porque é Jesus vivo que está ali. Agora na pandemia, comunhão self-service, fica um monte de pessoas tocando em nosso Senhor Jesus Cristo, não sabe a procedência, se a pessoa tem a vida pura, se está com a mão. São tantas loucuras que vão sendo feitas, vão sendo impostas para nós, principalmente nesse tempo de pandemia, tantas mudanças que chega a doer o coração, sabe? E aí o Padre Pio falava dessa pureza que é necessário termos para poder comungar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, eu te indico, você vê um vídeo aqui nessa playlist do Alma Eucarística, a freira que comungou em pecado mortal, para você ver, porque eu não vou poder ficar falando sobre isso aqui agora, porque hoje é um vídeo um pouquinho mais longo, mas o quão é horrível um sacrilégio. O que causa na alma e o que causa em Deus, sabe? A destruição que é para a alma da pessoa, como que ela, em vez de crescer em graça, crescer no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, o dilúvio de desgraça, gente. Quando eu usar a palavra desgraça, as pessoas falam assim, mas é muito pesado. Leia depois Lamentações 5,16, tá? Vou falar um pouco mais algumas coisas aqui sobre a vida do Padre Pio. Ele dizia aqui, um co-irmão do Padre Pio de Petreutina contou que um dia foi confessar-se com o santo frade, acusando-se, entre outras coisas, de algumas omissões de ação de graças depois da Santa Missa por motivos pastorais. Eu fiz um vídeo recente sobre isso e até citei isso daqui. Ainda que benigno em julgar as outras faltas, o Padre Pio, quando ouviu falar naquelas omissões, ficou sério, fechou o rosto e disse com voz firme: tomemos cuidado para que o não poder não se torne o não querer. A ação de graças terá que fazê-la sempre, senão a pagarás caro. Poxa, o Padre Pio, depois que comungava, ficava em uma íntima união com o nosso Senhor Jesus Cristo durante um bom tempo. É um momento de amar profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo, de unir-se a Ele com uma gratidão profunda do nosso coração, de pedirmos graça, de recebermos graças, de adorá-lo profundamente. E o que é feito hoje nas igrejas, meu Deus do céu? Quase todas as que eu vou, quando se encerra, recebe a bênção, todo mundo vai embora, e aí eu falo, meu Deus do céu, as pessoas recebem um tesouro e o tratam desse jeito. Os filhos espirituais do Padre Pio, os devotos do Padre Pio, deveriam estar atentos às palavras dele e ser um exemplo na Santa Missa para mostrar a fé que se tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem ama Jesus na Eucaristia tem que demonstrar fé e amor. E esse questão da ação de graça, o Padre Pio vai ter que fazer, senão vai pagar caro. Outro texto aqui, O frade estigmatizado do Gargano, a qual corriam multidões de toda parte. Depois de suas horas diárias de confessionário, passava quase todo o tempo, dia e noite, junto ao sacrário, em adoração com Maria Santíssima. Junto com Nossa Senhora sempre, né? No sacrário e recitando muitos rosários. Uma vez, olha que coisa bonita, vocês vão achar muito bonito isso daqui, O bispo de Manfredônia, Dom Cesarano, escolheu o convento do Padre Pio para nele fazer 8 dias de exercícios espirituais. Eita, esse bispo aqui não é bobo não, né, gente? Quem não vai querer fazer um retiro no mesmo convento do Padre Pio? E aí vai dizer que todas as noites ele se levantava em horas diferentes para ir à capela, esse bispo. E todas as noites, em todas as horas, sempre encontrava o Padre Pio em adoração. Esse grande apóstolo do Gargano agia invisivelmente sobre a terra e algumas vezes até visivelmente em suas bilocações, enquanto ali estava prostrado aos pés de Jesus, com o rosário entre as mãos, e ele mesmo dizia aos seus filhos espirituais: quando quiseres achar-me, vinde perto do sacrário. Olha só, por que você acha que o Padre Pio recebeu tantas graças? Dom Bosco dizia: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Você pode estar vendo esse vídeo aqui, a sua vida espiritual não está muito boa, você está sendo vencido por algum pecado, não está conseguindo viver em graça, o seu casamento não está bem, a sua saúde, não sei, algum problema muito grave. Escuta esse vídeo e corresponda à graça que Jesus está fazendo você assisti-lo. Querer receber muitas graças, visitai-o muitas vezes. Eu sei que a nossa vida não é como a vida do Padre Pio. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho funcionários, eu tenho tanto de coisa para estar fazendo. Eu não consigo ficar bastante tempo como o Padre Pio. E Deus não me pede isso. Mas Deus não sente o coração dele feliz em vê-lo totalmente abandonado.
Nós precisamos e sim ficar aos pés de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, porque Madre Teresa dizia, não é a quantidade de obras que fazemos que importa, mas a quantidade de amor que verdadeiramente colocamos nela. Se você tem 30 minutos para dar para Jesus, se você tem que cumprir os seus deveres de Estado, você pode ter certeza que Nosso Senhor vai se agradar muito da sua adoração. Porque você não é religioso. Claro, se você for um religioso, tudo bem, serve muito bem o exemplo da vida do Padre Pio, contanto que você siga as regras aí da sua ordem religiosa. Mas o que eu estou querendo dizer, Dom Bosco dizia, querei que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes. Vai, coloca uma disciplina no seu dia, vai até uma igreja, tenta fazer alguma coisa para você estar perto de Jesus, como fazia o Padre Pio. Você acha que Jesus enviou o Padre Pio na face da terra para quê? Para ele ser esse modelo maravilhoso de santidade, para nós olharmos para a vida dele e aquilo que tivermos ao nosso alcance, porque ninguém vai copiar do Padre Pio as estigmas, esses dons extraordinários, isso daí não é uma coisa imitável. Isso daí é uma graça que Deus deu para poucos santos e é assim que a providência divina age. Mas no amor a Jesus Cristo nós devemos crescer sim. Olha que bonito, né? Quando quiserdes achar-me, vinde perto do sacrário. E uma frase do Padre Pio que eu gostava muito que ele dizia é: estar perto de Jesus é a única coisa que devemos fazer. E é isso que Nossa Senhora quer conosco. Sempre nos levar para Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra parte aqui que falava da vida do Padre Pio. Aqui, ó. Quem assim raciocinar... Bom, uma hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento produz maior bem que todas as igrejas de mármore que possamos visitar e de que todos os túmulos que possamos venerar. Isso quem dizia era São Pedro Julião Eymard. Mas aí fala assim, ó, quem assim raciocinava também era o Padre Pio de Petreutina quando escrevia: 1000 anos passados, em meio à glória dos homens, não compensa nem uma só hora passada em doces colóquios com Jesus sacramentado. Ele fala de uma experiência interior, de uma convicção que o próprio Deus tinha colocado na vida dele. Por isso que um dia Santo Afonso Maria de Ligório teve uma visão com as mãos de Jesus no Santíssimo Sacramento, cheio de graças para dar para os homens, mas os homens não iam recebê-la. Tem tantas coisas aqui, né, pessoal? É tão bonita assim a vida do Padre Pio diante de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. É tanto testemunho, um mais bonito do que o outro. A gente já está chegando aqui no final do vídeo. Foi uma ocasião especial, né, pessoal? Acho que o Padre Pio merece isso daí. Por isso que o Padre Pio, agora ele vai falar sobre os sacerdotes. Dizia, né? O sacerdote ou é um santo ou é um demônio. Ou santifica ou arruína. E o mesmo Padre Pio descreveu visões angustiantes sobre os espantosos sofrimentos de Jesus por culpa de sacerdotes indignos e infiéis. É muito forte isso daqui que o Padre Pio dizia, né? O sacerdote é um santo ou é um demônio. E a única coisa que eu me reservo a dizer diante desse comentário do Padre Pio é rezar pelos nossos padres. Porque quando as pessoas estavam um dia no convento conversando com o Padre Pio, se tocou no assunto da missão de cada santo na igreja. Se falou sobre São Bernardo, sobre Santo Agostinho, e aí perguntaram para o Padre Pio: qual que é a sua missão? E aí ele ficou um instante de silêncio e dizia assim, e disse como resposta: eu vim para os padres. Você tem noção da quantidade de padres que leram a vida do Padre Pio, que viram um filme do Padre Pio, que escutaram uma história de um Padre Pio, que viram o vídeo de um Padre Pio e mudaram completamente de vida? A graça que o Padre Pio exerceu em tantos sacerdócios pelo mundo inteiro, o exemplo dele, o amor a Jesus, a maneira de celebrar o ódio ao pecado, a devoção a Nossa Senhora, a luta contra o diabo, o amor ao santo sacrifício da missa, o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a única coisa que eu peço é: reze pelo seu padre e peça ao Padre Pio que abençoe a vida do seu sacerdote, para que ele seja um firme exemplo. Porque uma vez uma filha espiritual do Padre Pio se acusou em confissão de ter criticado alguns sacerdotes por certo comportamento deles que não eram bons. E ouviu o Padre Pio responder com voz forte e sem deixar dúvidas: em vez de criticá-los, pensa em rezar por eles. Então acho que as pessoas elas têm uma língua cheia de veneno mortífero e sabem criticar, que é uma beleza. Mas o que os padres mais precisam não são das nossas críticas, mas das nossas orações. Das nossas orações. Sabe? Então, até se você quiser mandar esse vídeo aqui para um padre que você conhece, padre, eu agradeço a Deus pelo dom da sua vida e peço ao Padre Pio que te abençoe, padre, para que você seja um sacerdote santo,
porque Santo Afonso dizia, tal padre, tal paróquia, o quanto a sua comunidade, a sua paróquia, a igreja onde o Senhor celebra a missa e atende os sacramentos, será edificada quanto mais santo o Senhor for. E que o Padre Pio seja um exemplo para a sua vida, viu, Padre? Te ajudando muito nessa sua caminhada de santidade. E para encerrar aqui esse alma eucarística especial, a gente não podia deixar de falar do Padre Pio, que dizia algumas vezes aos seus filhos espirituais, não estáis vendo Nossa Senhora sempre ao lado do sacrário? São João Eudes dizia que o coração de Maria e de Jesus é um só, são inseparáveis. Então ela sempre está perto de Jesus no Santíssimo Sacramento. O Padre Pio até perguntava, você não está vendo? Porque os que conhecem um pouco mais da vida do Padre Pio sabem que ele tinha esse dom de ver Jesus, o Santo Anjo da Guarda, uma comunhão frequente com Nossa Senhora. E aí eu encerro dizendo que tudo isso que o Padre Pio foi para a glória de Deus, para a Santa Igreja, nada disso seria possível sem uma intervenção profunda de Nossa Senhora, porque ela é a medianeira de todas as graças. E o Padre Pio amou tanto Jesus na Eucaristia, porque Nossa Senhora concedeu essa graça para ele. Se tem uma das coisas que eu acho bonito, que São Pedro Julião, que foi o maior apóstolo da Eucaristia, dizia, é que depois que Jesus Cristo subiu para o céu, Nossa Senhora não foi com ele, porque ficou aqui na terra ensinando os apóstolos a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Sem dúvida alguma, ela foi a professora do Padre Pio, e deve ser a nossa professora também, para que Jesus sacramentado seja a nossa alegria, o nosso tudo, para que possamos comungar bem, viver em estado de graça. Eu fico muito feliz de poder fazer esse vídeo sobre o Padre Pio, eu tenho uma devoção muito grande a ele. Eu quero pedir para você, que é a extensão desse programa do Alma Eucarística, que compartilhe esse vídeo, porque foi muito difícil. Esses dias têm sido de combate espiritual, eu até me recomendo as suas orações, porque o inferno tem se levantado de uma forma muito grande. Mas nós agradecemos muito, porque confiamos na palavra de Deus, que todo o trabalho de apostolado que dá fruto, ele tem que verdadeiramente mexer com as forças do inferno. Mas que você possa rezar pela minha vida, pela vida da minha família, para que, perseverando na graça e no amor de Deus, possamos continuar levando o amor de Jesus por meio deste programa Alma Eucarística. Que o Padre Pio abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família, para que Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento seja o centro da sua vida e que você possa ter de fato uma alma eucarística. Deus te abençoe, salve Maria Imaculada e até o próximo.